E eu achava que, por eu ter me especializado tanto, era obrigação das pessoas entenderem o quanto que eu tinha estudado, o quanto eu sabia a mais do que muitas pessoas que estavam de forma amadora no mercado. Então, naturalmente, que esses clientes deveriam me escolher. Enquanto eu pensei dessa forma, tudo deu errado na minha vida. E foi até então que um dia, num vídeo assim como esse que você está me assistindo aqui agora, eu escutei alguém falando para mim: vendas é a área mais meritocrática do mundo. Vendas vai revelar e dizer para você exatamente quem você é. Ela não vai ouvir o que você fala sobre si mesmo, ela não vai ouvir o que as pessoas também contam sobre o que você é, ela vai ouvir o que você gera de resultado. Então, parabéns, está tudo certo, você tem o resultado de vendas que você tem tolerado até hoje. Se você trabalha com procedimentos de estética avançada, se você tem uma clínica, se você tem clientes, mas você sente que o seu crescimento travou, que você chegou no limite do seu atendimento e que você talvez está passando por aquele processo da doença silenciosa, do burnout, do estresse, do cansaço, por trabalhar demais, não conseguir escalar o seu negócio e pior ainda, se você parar de trabalhar, você não tem empresa, você não tem negócio e você não tem faturamento. Então essa, agora, pode ser o bate-papo mais importante que você vai ter sobre o seu negócio até hoje. Fica comigo até o final porque esse vídeo vai valer a pena para você. Eu sei que você trabalha duro, eu sei que você já investiu em agência de marketing, eu sei que você investe no seu Instagram, eu sei que você faz posts, cria comunidade, gera engajamento, faz todas as especializações, todos os treinamentos da área de estética, investe em equipamentos modernos, sofisticados, em cursos, em roupa, vestimenta, maquiagem, que você está pronta, preparada e mesmo assim você percebe que muitas vezes você vê no mercado pessoas que nem têm a qualificação toda que você tem, mas colhendo resultados melhores e alcançando sonhos maiores que o seu. Eu entendo você. Parece que essa conta não fecha, né? Parece que tem algo errado no mercado. E pior de tudo, talvez você sente que você está tendo que fazer tudo isso sozinha. Você tem que fazer o planejamento das suas postagens, ser o expert que vai lá fazer o stories, fazer o post, você tem que ser o seu editor de vídeo, editar os seus vídeos para postar, você muitas vezes tem que ser ali o social selling de ficar interagindo com os seus clientes no seu WhatsApp, da sua clínica, até no seu Instagram, você também tem que interagir no inbox das suas redes sociais, do seu Instagram, você muitas vezes tem que fazer as postagens, você tem que fazer o atendimento, você tem que entender de técnica, você tem que entender de pós-venda e cuidar do seu cliente, você tem que cuidar do retorno, você tem que cuidar da sua casa, talvez o seu filho, marido, e sei lá mais Deus quantas outras coisas você precisa fazer. Mas uma coisa eu aprendi a duras penas na minha vida, e há mais de 12 anos é que eu ensino para as pessoas, que é o seguinte: primeiro, não gaste o seu tempo de milhões com tarefas que valem centavos. Depois de tudo isso, mesmo com essa correria toda, muitas vezes parece até que você está se sentindo perdida, sozinha, incompreendida, exausta, esgotada e o pior de tudo, você sabe melhor do que eu que se você parar de trabalhar, no final do mês você não tem faturamento, a sua equipe não performa do jeito que você performa, não vende como você vende e não gera nem a metade do resultado que você gera. E às vezes isso dá cansaço de ter estudado tanto, de ter trabalhado tanto, de ter se esforçado tanto e não ter uma empresa que consegue sobreviver sem a sua presença ali dentro. A verdade é que muitas donas de clínica, faturando aí 20, 30, 40 mil reais por mês, todos os meses, até com previsibilidade, estão vivendo o ciclo silencioso da exaustão, que muitas vezes pode levar até o burnout. E esse ciclo, ele é violento e ele é perigoso, porque ele te testa o limite da sua capacidade, de onde você pode ir. E talvez você já esteja trabalhando na sua capacidade e no seu limite agora. Muitas pessoas chamam isso de sucesso, mas se sentem presas. Presas na própria agenda, presas nos compromissos, presas nos clientes, presas em tudo. Não tem liberdade de fazer uma viagem internacional,
de talvez comprar a casa que quer, ou comprar o carro que quer, ou atingir aquele sonho de se tornar reconhecida, de fato se tornar uma autoridade naquilo que faz e naquilo que entrega no mercado. E uma coisa muito importante é lembrar que muito trabalho não necessariamente significa muito lucro. Muito trabalho também não significa muita produtividade, pelo contrário. E quando você olha para o lado, eu sei que você também vê várias e muitas outras profissionais vendendo mais procedimentos, talvez um valor até mais caro, vendendo mais mentorias, mais cursos também, às vezes no valor mais alto e com turmas maiores, números de alunos maiores, previsão, faturamento, engajamento, tudo maior do que o seu que conhece mais, que está tecnicamente mais preparada, e você pensa, o que é que essas pessoas estão fazendo de diferente? O que é? O que será que essas pessoas estão fazendo de diferente de você? Será que você... Eu sei que você fez essa pergunta a si mesmo, mas será que você trouxe a resposta? Será que a resposta é uma resposta correta? Bom, e eu te respondo. Elas construíram processos comerciais com estruturas, roteiros e processos validados. Sabe o que acontece muito hoje dentro do mercado? É que a maioria das pessoas acaba se apaixonando pelo processo, mas esquece muito de se apaixonar pelo resultado. E o resultado disso não tem como ser muito diferente, né? Porque um profissional da área da estética, naturalmente, ele se apaixona muito pelos procedimentos de estética, pelas marcas de estética, por tudo que engloba aquele mundo de estética. Mas o que todo dono de CNPJ, o que todo empresário, todo dono de empresa, de fato precisa se lembrar e saber é que é o seguinte, para que toda e qualquer empresa funcione, ela precisa ter um processo comercial validado. E se você é a única boa vendedora da sua empresa, significa que você é o gargalo da sua própria empresa. Significa que você está travando a sua própria empresa de crescer. E eu vou te falar outra coisa. A paixão vende. Né? Quando você gosta muito daquilo que você faz, quando você é apaixonado pelo que você faz, muitas vezes, sem mesmo você ter uma técnica de venda ou conhecer de processos comerciais, você vai conseguir vender e vai conseguir alguns clientes. Bom, então, o que diferencia uma pessoa que muitas vezes nem tem tanta especialização não tem tanta especialização, mas tem um grande resultado de clientes, faturamento, número de alunos em mentorias e valor de procedimento, clínica cheia, de uma pessoa que muitas vezes tem muita especialização, tem muita técnica, tem muito domínio, mas tem poucos clientes, poucos alunos e pouco desempenho dentro da sua empresa de forma profissional, é a capacidade de construir times e processos comerciais dentro de uma estrutura validada que vai te ajudar a fazer com que você deixe de se tornar escrava do seu próprio negócio. Então, mesmo que você não domine muito tecnicamente times e processos comerciais, quando você faz de forma muito apaixonada algo que você domina, naturalmente você vai conseguir clientes e isso vai vender. Qual é o problema disso? O problema é que a paixão não é replicável. Então, por mais que você seja apaixonada por aquilo que você faz, se você tentar treinar um colaborador, tentar treinar alguém de vendas ou uma outra pessoa para ser ou uma sócia, ou alguém com coparticipação, ou uma funcionária dentro da sua clínica, ela jamais vai aprender a vender e, pior ainda, ela jamais vai ter o mesmo desempenho que você tem baseado no que você ensinou para ela. Tem muita gente que acha assim, eu vendo bem, deixa eu ensinar para você como eu vendo. E, infelizmente, vendas não se ensina desse jeito. Vendas é uma ciência que envolve muitas vezes não, envolve sempre estudar o comportamento humano, entender como a cabeça das pessoas pensam, entender de gatilhos mentais, entender de processo de vendas, entender de spin selling e de uma série de outras ferramentas. Nenhuma dessas é complexa de se aprender. Porém,
todas elas são necessárias. Se você, primeiro, quiser conseguir delegar o seu processo comercial para alguém, e segundo, garantir que esse time que esteja lá vendendo para você consiga vender e vender cada vez mais. Então, por isso que é essencial que você tenha processos comerciais, porque com o processo você traz qualquer pessoa diferente e ela segue aquele processo, ela consegue vender. A paixão não tem como colocar um processo dentro da paixão, é por isso que a paixão não é um método que vai funcionar para todo mundo. Talvez funcione para você, e funcionou até hoje. Agora, para você escalar o seu negócio, você vai precisar de uma mudança de atitude a partir de agora, e para isso que eu estou aqui, para te conduzir nesse caminho. Muito prazer, para você que não me conhece ainda, o meu nome é Tom Carvalho, e nos últimos mais de 15 anos da minha vida eu trabalho com treinamentos. Dentro desses 15 anos, mais de 10 anos eu trabalho desenvolvendo times e processos comerciais de alta performance em empresas dos mais diversos tamanhos. Empresas de pequeno, grande e médio porte, né? Atendo, inclusive, plataformas de pagamento, atendo bancos e atendo também uma série de profissionais aí. Eu estou exclusivamente dedicado ao mercado de estética há 7 anos, né? Onde eu tenho ajudado diversos profissionais a alcançarem resultados extraordinários, que depois eu posso até colocar aqui alguns depoimentos aqui abaixo para vocês. A minha história com vendas talvez não seja muito diferente da sua. Eu não gostava de vendas, eu detestava. Na verdade, eu odiava muito vendas, porque eu achava que o seguinte, eu já estudei tanto, eu tenho, né, mais de uma graduação, eu tenho pós-graduação, eu tenho inúmeros cursos de especialização, e eu achava que, por eu ter me especializado tanto, era obrigação das pessoas entenderem o quanto que eu tinha estudado, o quanto eu sabia a mais do que muitas pessoas que estavam de forma amadora no mercado, então naturalmente que esses clientes deveriam me escolher. Enquanto eu pensei dessa forma, tudo deu errado na minha vida. E foi até então que um dia, num vídeo assim como esse que você está me assistindo aqui agora, eu escutei alguém falando para mim: vendas é a área mais meritocrática do mundo. Vendas vai revelar e dizer para você exatamente quem você é. Ela não vai ouvir o que você fala sobre si mesmo, ela não vai ouvir o que as pessoas também contam sobre o que você é, ela vai ouvir o que você gera de resultado. Então, parabéns, está tudo certo, você tem o resultado de vendas que você tem tolerado até hoje. Parabéns, está tudo certo. Então, a partir dessa consciência, a partir desse aprendizado, né, que chegou para mim em algum momento, em um momento da minha vida, lá no início da abertura da minha empresa, porque eu trabalhava dando treinamento, né, a minha formação base, para vocês terem noção, é engenharia, então eu trabalhei em inúmeras empresas multinacionais, como o Grupo ArcelorMittal, Grupo Aço Cearense, Nokia, RFS, né, e uma série de outras empresas grandes do setor. Então eu tive uma carreira de sucesso, mas quando eu decidi empreender, eu achei que eu teria o mesmo sucesso que eu tinha dentro dessas grandes corporações. E entendi que não, que eu precisava aprender muito e que eu achava que vender era uma coisa que qualquer um sabia, que qualquer um fazia, só que o que eu não sabia é que o que eu imaginava que era vendedor, na verdade é hoje o que a gente chama de um tirador de pedido. E um vendedor, de verdade, é alguém que hoje é capaz de mover muitas pessoas, né, dentro de uma causa, uma pessoa que entende de pessoas, uma pessoa que entende de persuasão, é uma pessoa que entende de liderança, é uma pessoa que pensa primeiro em contribuir com o outro antes de ser um tomador, né? Então, assim, é sobre ser interessante, né, e não ser interesseiro, né, não ser interesseira. Então, para você entender que o mundo de vendas é muito maior do que o que você talvez conhecia até então. E quando a gente fala de processos comerciais, então aí que o processo, aí que a conversa realmente vai longe. Mas o mais interessante do processo comercial é que ele é simples, prático, dinâmico e fácil de colocar em prática, principalmente. Bom, e nesses últimos anos eu já ajudei mais de 10 mil profissionais da área de estética e beleza, mas o que eu faço para as pessoas não é mágica, não é mágica. O que eu faço e o que eu ajudo as pessoas é baseado num método, né? Método, que é uma estrutura
de como fazer. São etapas, processos, scripts, roteiros que são implementados dentro de cada etapa do processo comercial. Você sabe melhor do que eu que o comercial hoje é dividido em pelo menos 3 partes. Nós temos a área de pré-vendas, né, que é o início do atendimento ao cliente, a qualificação, depois a gente tem a etapa de venda, propriamente dita, e a gente tem a etapa de pós-venda, do cuidado do cliente e de vender de novo para aquele cliente que está satisfeito com aquele que já comprou de você antes. E dentro dessas 3 etapas aqui de vendas, aí a conversa vai longe. O que a gente vai te ajudar aqui então, de fato? Primeira coisa, a gente vai ajudar você a identificar como que está a saúde, de fato, do seu processo comercial. Será que você tem os processos de social seller, SDR, closer? Será que você tem um CRM para gerenciar o relacionamento e a conversa que você tem com seus clientes até que se tornem vendas? Você tem roteiros, scripts e processos comerciais? Você tem um playbook de rotinas, horários e tempos e rotinas e metas que cada pessoa dentro do seu processo comercial tem que cumprir? Será que você tem uma apresentação de vendas para que o seu closer consiga fechar a venda sem a sua presença? Será que você tem um processo de sucesso do cliente onde você acompanha o seu cliente após ele fazer um procedimento ou o seu aluno após ele fazer um curso para que ele tire as dúvidas dele, para que ele consiga evoluir, fique satisfeito e compre o seu próximo produto depois? Será que você tem uma estrutura comercial realmente validada? Então é nisso que a gente entra e é nisso que a gente ajuda. Mas muito mais que isso. A gente não só te ajuda a estruturar tudo isso, como a gente também treina você. E a gente vai treinar todo o seu time comercial para que você se torne fera nisso. Bom, vou te dar um exemplo. Vou colocar aqui um print aqui na... Vou até colocar, acho que... Aqui? Não, acho que aqui. Vou colocar um print aqui na tela para vocês depois da Karina Favato, uma das nossas alunas do programa de aceleração. Quando a Karina entrou para nosso programa de aceleração, ela tinha aproximadamente 5, 6 pessoas na equipe dela e um faturamento mensal da clínica em torno de R$40 mil. Sem investir em tráfego, sem investir em agência, só plugando processos comerciais e ajustando o preço do produto e a forma de vender, colocando processo, ensinando como é que aborda o cliente, como capta o cliente, como recebe o cliente, como que fecha uma venda, como que recebe o pagamento. A Karina saiu de aproximadamente 40 e poucos mil no mês para mais de R$100 mil consecutivo todos os meses, sem a necessidade de investimento em tráfego pago, sem a necessidade de agência de marketing, porque o que as pessoas... Eu sei que muita gente fala para você, aí você tem que fazer um curso de posicionamento, você tem que fazer um curso de marketing, só que você não precisa de nada disso e você sabe disso, melhor do que eu, inclusive, porque você já contratou a agência de marketing que não deu certo. Você já viu um monte de gente se posicionando bem, investindo bem e até falando em rede social, mas só isso não basta. Se você... E o que as pessoas esquecem é que comprar e vender são as duas coisas mais antigas, as duas profissões mais antigas do mundo. E pode vir inteligência artificial, pode vir o que for. São as duas profissões que se manterão de pé, porque você precisa de gente ajudando nos processos de compra e de gente ajudando nos processos de venda. Não tem alternativa. E assim como a Karina, a gente tem milhares de outros depoimentos de outros alunos em vários outros estágios que conseguiram resultados extraordinários aplicando o nosso método. O que a gente ensina não é mágica. O que a gente ensina é arroz com feijão bem feito. Quer entender um raciocínio? Olha só. Quando você está com fome, você precisa se alimentar, não é verdade? Você precisa comer mais. Se você está sujo, você precisa tomar um banho. Se você está se sentindo calor, liga o ar-condicionado. Se você está se sentindo preso, procura o ar livre. Agora, sabe o que é estranho? No mercado, principalmente de estética, beleza e por aí vai, a grande maioria das pessoas, quando elas querem vender mais, elas procuram marketing, elas procuram posicionamento, elas procuram tudo. E quando elas caem numa reunião, assim como você aqui, caiu aqui comigo agora, aí eu pergunto assim, quantos livros de vendas você já leu? Quantos treinamentos você e a sua equipe já fizeram de vendas? A pessoa congela comigo na hora. Porque parece que uma ficha cai assim, ó.
Porque, afinal de contas, se você está com sede, você vai tomar o quê? Água. Vou até aproveitar. Não adianta você estar com sede e comer o chocolate. O chocolate não vai suprir a sua sede, por mais delicioso que ele seja, por mais bonito que ele seja. Então, se você quer vender mais, você tem que garantir que você tenha processos comerciais validados, processos comerciais que funcionem e que convertem mais. Para você ter noção, através de processos de marketing, a taxa de fechamento de mercado é em torno de um lançamento bom, tá? Em torno de 5%. Um comercial, quando ele é ruim, a taxa de conversão dele é acima de 40%. Então eu estou falando de venda, estou falando de venda real, estou falando de transformação de resultado. Tem um exemplo da Camila também. A Camila estava faturando em torno de R$22 mil por mês. Ela entrou dentro do nosso método e depois só de fazer uma estruturação comercial, ela passou para R$78 mil no primeiro mês de resultado. Outro exemplo também é a Ana, que é biomédica, né, que só atendia, não aguentava mais atender, naquele desespero, naquele cansaço. Ela entrou e estruturou com a gente o processo comercial. Em menos de 30 dias, ela fez 60 mil de vendas só de produtos online, só do curso online dela, sem falar da clínica dela, que continua atendendo, e cada dia mais a equipe dela está vendendo mais e mais e mais também com as técnicas de vendas que a gente implementou lá. E o que elas tiveram de diferente? Elas tiveram mais técnica? Elas eram mais bonitas? A roupa era mais bonita? O posicionamento era mais bonito? Não. A única coisa que elas tiveram de diferente foi que elas implementaram uma estrutura comercial que você ainda talvez não tenha. Uma estrutura comercial profissional, né, com técnicas e processos validados. Se você já tem uma clínica funcionando, se você já fatura acima de 20, 30 mil por mês, e se você sabe que você está próxima para ir para o próximo nível, eu tenho um convite para você. Eu quero te convidar agora para você fazer um diagnóstico personalizado e 100% gratuito. Isso mesmo, é um presente para você. Você não vai pagar nada para fazer esse diagnóstico. Nesse diagnóstico, você vai sentar comigo ou com um dos melhores especialistas do meu time. E o que nós vamos fazer por você? Nós vamos sentar e mapear para entender como que está a saúde comercial da sua empresa. Nós vamos mapear o seu estado atual, aonde você está hoje. E nós vamos mapear com você o seu estado desejado, aonde você quer chegar. Dentro disso, nós vamos traçar um plano de ação para sair da onde você está e alcançar onde você quer chegar, eliminando os impedimentos, padronizando os processos e garantindo que tudo que você precisa esteja lá. Eu quero te dizer que isso não é aquela consultoria genérica, aquele papo que o pessoal te chama para a sessão de diagnóstico, mas vem qualquer pessoa para te falar qualquer coisa. Se você realmente não estiver preparada, não estiver pronta para uma transformação, eu vou te falar, não vem para essa reunião. Agora, se você realmente quiser uma mudança, eu vou te convidar para você clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo e se inscrever para você falar ou comigo ou com um dos nossos melhores especialistas para ajudar de fato você a alavancar e acelerar o seu negócio ainda esse ano. Agora, atenção, porque essas vagas aqui, elas não são para qualquer pessoa, não é para curioso, não é para quem está pensando, é para quem realmente já tomou a decisão e entendeu que enquanto você pensar como esteticista, técnico em procedimento, que você não vai crescer muito na sua carreira. Isso é para quem já entendeu que você tem que pensar como empresário, tratar a sua empresa, a sua equipe como empresário de fato. Se você já está nesse nível, clica num dos botões que está aparecendo aqui abaixo e se inscreva agora. A próxima clínica a romper a barreira dos R$100 mil por mês de faturamento pode ser a sua. Eu sou o Tom Carvalho e se você chegou até aqui é porque, assim como eu, você acredita que você merece mais do que o que você está colhendo até hoje. Mas agora eu não posso fazer mais nada. É com você. Uma oportunidade como essa não vai aparecer duas vezes. Inclusive, esse próprio anúncio vai sair do ar muito em breve. Essa pode ser a grande oportunidade da sua vida. Você pode clicar agora ou pode abandonar. A escolha é sua agora.
te desejo sucesso.